A gente volta a falar agora sobre o jovem que morreu após invadir o recinto lá da Leoa, no Parque da Bica, aqui na capital, aqui em João Pessoa. O caso aconteceu na manhã de ontem, pouco depois do Parque Zoobotânico abrir ali o portão para os visitantes. Muita gente estava na bica e acompanhou o momento em que o vaqueirinho, o jovem, invadiu lá o recinto da Leoa. O Carlos Daniel esteve lá no parque e acompanhou de perto todo esse caso e a repercussão também dessa história com um final triste demais. Bora ver aqui a reportagem completa na tela do povo. Imagens registradas por quem estava no parque expõem a sequência em que o rapaz sobe a estrutura de proteção e ultrapassa o limite do recinto da Leoa. Ele teria subido por uma árvore e, mesmo diante do desespero do público suplicando para que voltasse, ignorou os alertas. Olha, não vai não, menino! Eita! Meu Deus, desceu! O indivíduo ele subiu ao telhado da jaula do leão, atravessou toda a cerca, desceu por uma árvore e quando já estava dentro da jaula, o leão matou ele, né? Dentro da própria jaula. Cabo, e tinha muitos visitantes aqui no momento que tudo aconteceu, né? Tinha sim, mas assim, eles não visualizaram na hora que a leoa matou, né? Ele caiu por trás de uma barreira que tem na jaula da leoa e não deu para visualizar, só escutou só os gritos mesmo. Cabo, alguém chegou a dizer o que esse homem teria conversado, se ele teria falado algo antes de entrar, de fazer isso? Na hora o pessoal da guarda gritou para ele descer, para ele sair, ele só dizia que estava decidido, que ia pular e pulou. Estava decidido já. Ele perguntou que hora a bica abria. Aí ele foi de só abre de 8 horas. Ele esperou. Quando deu 8 horas, ele se entucou lá para dentro. Após o ataque, as equipes trabalharam até que o animal se deslocou para outra região, o que permitiu a intervenção segura dos tratadores. Alguns presenciaram a tensão e correram. Outros chegaram para o passeio e já se depararam com um ambiente interditado. A gente veio de Extremóis, Natal, Rio Grande do Norte, para conhecer pela primeira vez, eu pela primeira vez, ela também. Todo mundo pela primeira vez. Quando chegou aqui, essa tragédia. Vocês ficaram assustadas, né? Demais, tipo assim, primeira vez, né, como ela falou, primeira vez a gente aqui, é uma experiência que a gente achava que ia ter, o zoológico, né, bichinhos, é o sonho de cada um, fazer conteúdo, chamei pro Instagram e tipo assim, quando a gente viu, soube que o rapaz tinha morrido, a gente não tinha acreditado ainda, tipo como, acho que ele tinha passado mal, alguma coisa do tipo, mas a pessoa que entra dentro da jaula de um leão já sabe o que vai acontecer, né? Eu digo que é uma realização de sonho, conhecer o zoológico, desde criança eu tinha esse sonho. E chegar e ver essa tragédia é muito triste, né? Infelizmente, o ser humano, muitas das vezes, a gente não sabe qual o tipo de problema que ele estava passando, né? Infelizmente, o ocorrido, mas também o animal ele estava defendendo o seu espaço, né? Vamos entender também isso. A leoa envolvida é a mais antiga do zoológico, conhecida como Leona. Tanto a administração quanto a polícia irão analisar de que forma o rapaz atingiu um setor restrito. Havia segurança municipal, segurança da guarda municipal no local, agentes ambientais e agentes de segurança, e a própria estrutura protege o popular, o visitante contra qualquer tipo de ato. Então, as pessoas que habitualmente frequentam a bica estão vendo, assim, existem telas de proteção, existem grades, existe um recuo do recinto, né? Então descartamos essa possível falha na segurança. Mesmo atendendo a todas as normas, então o excesso, né, de zelo, aumentar a fixação de placas, aumentar a quantidade de agentes ambientais, para que esses fatos como esse, que infelizmente já aconteceram em outros parques, não venham a acontecer. O Parque Zoobotânico ele possui um caráter de educação ambiental muito importante. Então é um local de contemplação da natureza, vivência, de lazer também, que ele tem ele precisa manter as suas atividades. Na outra linha, a questão do bem-estar do animal. Então também iremos acompanhar com a nossa equipe técnica, com a equipe externa, né, também já está sendo acionada para acompanhar o retorno, né, do animal ao seu recinto e a sua rotina diária. De toda forma, iremos instaurar procedimento administrativo para apurar e formalizar todos os fatos, lembrando que afastamos qualquer caso, né, hipótese de eutanásia, não houve uma responsabilidade do animal que saiu do recinto e feriu determinado indivíduo, mas sim uma violação do recinto
do animal à sua rotina diária. A investigação da Polícia Civil agora irá esclarecer se o homem agiu sozinho, se havia sinais de desequilíbrio emocional e quais falhas permitiram que ele escalasse a estrutura e tivesse acesso à jaula da leoa. A gente já garante à população que o recinto encontra-se dentro de todas as medidas de segurança, então ela, na verdade, ela ultrapassa essas medidas, então a gente tem ali alturas de 4 metros, aqui no recinto tem 8 metros de altura, tem uma borda negativa de 1,5 metro, então tem uma série de fatores que é preconizado por lei que a gente segue da forma correta, né? Então a preocupação foi exatamente essa, e aí a gente veio agora no intuito, como veterinário também, no intuito de observar o animal, então a gente tranquiliza a Leona bastante assustada, né? Pela situação, mas o animal agora já se encontra mais tranquilo, está na quarentena, que é uma área, na verdade, a gente vai fazer uma quarentena no próprio recinto, que é a área de cambiamento que é ali atrás, para a gente fazer o acompanhamento desse animal, que é preconizado, animal selvagem, animal silvestre ou exótico, que entra em contato com o ser humano, a gente preconiza fazer esse acompanhamento de pelo menos de 5 a 14 dias, observando se o animal apresenta algum tipo de alteração, vai ser assistido não só pela equipe veterinária, mas também pela equipe dos biólogos e zootecnistas, para a gente ver a parte comportamental e fazer esse acompanhamento gradual para ter certeza que não ficou nenhum resquício no animal, mas o animal se encontra bem. A Leona, ela nasceu aqui no Parque Zoobotânico Arruda Câmara, então é um animal que a gente viu nascer, cresceu com a equipe técnica, cresceu com a gente, está todo mundo bem chocado com relação a isso. E o respeito aos nossos funcionários, o respeito a todo o quadro que envolve a situação, pede que a gente tenha receio nesse momento agora, né? A área segue isolada. O zoológico não vai abrir durante a semana, enquanto um procedimento administrativo é aberto para apurar todas as circunstâncias do caso. É muito claro e óbvio, ela só atacou para se defender, para defender o recinto. Ainda falando sobre esse assunto, a gente vai direto com a Glaucinha Araújo, que está com a conselheira tutelar, que acompanhava o vaqueirinho desde que ele tinha 10 anos de idade, e vai falar um pouco sobre o perfil do vaqueirinho, que eu continuo, viu, Glaucinha, batendo na mesma tecla. Se a gente puxar o histórico dele, o histórico criminal, o que ele cometeu, crimes patrimoniais, ou seja, na minha opinião, era para chamar a atenção, era para ele ter a atenção das pessoas. Essa é a minha opinião, não sei a sua, viu, Glaucinha? Parecia isso mesmo, João, porque os crimes patrimoniais, eles chamam muito a atenção. Então, poderia ser isso que ele queria, né? Porque como ele foi abandonado desde sempre, ele queria chamar alguém para ver e dizer, ó, eu estou vivo, eu sou o Gerson Melo e eu queria uma atenção. E da forma dele, porque ele, apesar de ter 19 anos, parecia ser uma criança com problemas intelectuais. Então, por isso é que a gente não sabe nem avaliar toda essa situação do Gerson. Mas a gente vai conversar aqui com a Verônica Oliveira, a conselheira tutelar, porque ela estava me dizendo que na quinta-feira, na sexta-feira, na quinta-feira, o Gerson veio até aqui para conversar com você, não foi isso? Foi. Bom dia. Ele, na verdade, não foi na quinta, foi na terça, que foi meu plantão. Ele, quando eu cheguei aqui da hora do almoço, ele estava sentadinho aqui e eu falei, Gerson, quanto tempo? Porque ele estava sumido. Aí, Gerson, quanto tempo? Aí ele disse, tia Verônica, eu vim aqui porque eu estou precisando da cópia do meu documento, porque eu saí do Roger hoje e eu vou precisar trabalhar. Aí eu fiz, que bom, Gerson. Aí ele disse, a senhora me dá minhas cópias? Eu falei, dou. Aí ele fez, o homem falou que se eu levasse meus documentos, ele fazia. E aí eu dei as cópias, conversei, tirei aquela foto que saiu nas redes sociais com ele e ele foi embora. Foi logo depois, uns dias depois, eu vejo o Gerson na TV, porque jogou pedra na viatura da polícia. E aí eu comecei a analisar, olha, Gerson sempre reagia assim quando ele percebia que ia ficar em risco. Então era isso mesmo que você falou. Ele chamava atenção, porque aonde é que Gerson se sentia seguro?
na adolescência era no Juliano Moreira ou no CEA. Quando ele foi para o CEA a primeira vez que saiu, ele pedia para voltar, ele pulava o muro para voltar, ele fazia de tudo para voltar para lá. Por quê? Porque ele lá se sentia acolhido, ele se sentia seguro. Gerson, ele simulava muitas vezes surtos psicóticos para ficar no Juliano Moreira. Acabava tendo mesmo. E ele queria estar no Juliano Moreira. Quantas vezes eu perguntei para ele, meu querido, a gente tem uma luta enorme para a adolescente não ir para o Juliano. E você quer ficar lá por quê? Porque lá tem comida e eles me dão o meu remédio. E eu me sinto bem. Então, o que Gerson precisava não era ser chamado de vaqueirinho, que ele não gostava. Certo? Ele aceitava o vaqueirinho, porque era uma forma dele também aparecer para a sociedade, de alguma forma. Mas eu nunca chamei ele de vaqueirinho, porque eu sempre soube que ele não gostava. O que Gerson precisava era de políticas públicas que atendessem, era de pelo menos um laudo, que ele só veio a ter este laudo correto depois que chegou no sistema socioeducativo. Ele precisou chegar no sistema socioeducativo, como ele precisou morrer para a gente trazer à tona o problema do atendimento na saúde mental dentro de João Pessoa e do Brasil. Quantos Gersons vão precisar morrer ainda para que a gente perceba que saúde mental deve ser prioridade pós-pandemia? Quantos de nós não ficou abalado? Imagina um menino que sofreu toda uma negligência, primeiro do Estado, porque quem primeiro negligencia é o Estado. Porque uma família que tem todos os atendimentos garantidos pelo Estado, raramente ela negligencia. Então, eu gostaria de pedir muito à população, e eu sei que a população, a maior parte da população assiste a TV Correio. Eu gostaria de pedir que antes de vocês postarem aqueles vídeos, que muitos daqueles vídeos foram armados justamente para dar likes, porque, infelizmente, nós estamos desumanizados. Então, o que dá like hoje é a desgraça da sociedade. Então, por favor, ele já morreu. Não continue matando o Gerson. Você falou aí na questão de Gerson desde a infância. Você está acompanhando ele desde os 10 anos. Quem era Gerson? Como foi que Gerson chegou aqui no Conselho Tutelar? Gerson chegou no Conselho Tutelar através da Polícia Rodoviária Federal, justamente porque ele evadiu desse acolhimento que ele estava. Gerson era um menino que claramente tinha problemas, adoecimento mental, claramente. Você não precisava conversar com o Gerson, é só você ver aquela entrevista que saiu quando ele jogou a pedra no carro da polícia. Você assistir um segundo ali, você percebe, né? Gerson, ele aqui, e aí tem todos os funcionários de prova, ele nunca chegou aqui agredindo, ele nunca chegou aqui maltratando. Ele era um menino que a gente conversava com ele, a gente percebia que ele não ia conseguir compreender tudo, mas ele ouvia. Gerson era um menino que não tinha um histórico de uso de entorpecentes. Ele não tinha esse histórico. Ele passou a ter porque ele começou a ser cooptado e ele começou a conviver com esse tipo de coisa. Mas ele não se tornou um usuário. Certo? Quando ele chegou aqui na terça-feira, ele estava gordinho, falei, ô Gerson, você está tão bem. Ele disse, a senhora viu como eu estou arrumado? Porque eu agora
vou arrumar um emprego. Eu não vou fazer mais não, viu, tia Verônica? Nada de errado, não. Eu não vou fazer mais nada que me pedem. Então, veja bem, ele era, como o diretor do Roger falou, ele era um homem de 19 anos com a cabeça de uma criança. É muito difícil para a gente, e aí não só para mim, porque Gerson foi atendido pelo colegiado de Mangabeira, mas Gerson passou, em alguns momentos, por outros conselhos. Quando ele estava acolhido numa casa, ele passava por um, mas ele sempre vinha para cá. Quando ele evadia, que ele queria voltar para o acolhimento, era o Conselho Mangabeira que ele procurava. E todas as vezes que Gerson procurou o Conselho de Mangabeira, ele foi atendido. Eu tenho ali uma pasta com mais de 100 páginas, só de encaminhamentos, de notícias de fato, ao Ministério Público, à Vara da Infância. E eu quero dizer uma coisa, os órgãos que estão dentro do eixo defesa, eles procuraram fazer a defesa de Gerson. O problema estava na execução da política. Quando o juiz determina algo e não é cumprido. Quando o Conselho Tutelar requisita um serviço e essa requisição não é atendida. Mas nós já estamos acostumados que bate-se na porta do Conselho Tutelar na hora do desespero. Nós fazemos os encaminhamentos. O encaminhamento não é atendido. E a lapada é no lombo do conselheiro tutelar. Né? Ontem eu vi várias falas dizendo que o Conselho Tutelar não fez nada. Para as pessoas que acham que o Conselho Tutelar não fez nada, eu convido vocês a virem no Conselho Mangabeira, porque eu vou provar com documentos que o Conselho cumpriu o seu papel, como sempre cumprimos. O problema é que nós precisamos de políticas públicas que abarquem todos os problemas que nós atendemos no Conselho Tutelar. Nós estamos com inúmeras solicitações para atendimento de crianças com suposto autismo, que as mães estão perdendo direitos porque a criança não teve um laudo, um atendimento. E nós só temos, hoje, o Centro de Referência da Pessoa com Deficiência e o Instituto dos Cegos, que dão esse laudo e não tem vaga. Verônica, só para encerrar, ele tinha o sonho de ir no safari, por isso foi que ele entrou, você acha? Olha, Gerson, ele não tinha noção do perigo. Por isso que as pessoas usavam Gerson para ganhar os likes. Porque tudo que você falava com Gerson, se você desafiasse... E aí, eu creio que ele tinha um transtorno opositor desafiador, porque se você desafiasse Gerson, ele fazia. Se você prestar atenção, quanto mais as pessoas falavam, desce daí, mais ele andava, mais ele se aproximava do perigo. Certo? Então, ele tinha um sonho desde criança. Ele falava para a gente que ia para um safari, que ia domar os leões. Ele tinha uma história com os animais, com o cavalo. Ele tinha uma história com o cavalo, que ele via um cavalo pastando, ele pegava o cavalo, dava uma volta e trazia o cavalo para o mesmo lugar. Então, assim, ele não tinha noção do perigo. Ele não foi ali para se suicidar. Disso eu tenho certeza. Ele foi ali porque ele acreditava que ele ia conseguir domar aquela fera. Tanto é que, se você prestar atenção, ele começa a descer, aí ele dá uma parada quando ele vê que ela se aproxima. Como ela não reage, ele desce mais um pouco e chega no limite dela atacar. Então, eu não queria, de verdade, que ou a imprensa ou a população colocasse, minimizasse esse problema, dizendo que ele se suicidou. Porque motivos para se suicidar, ele teve desde a infância, e ele nunca fez. O que Gerson fez ontem foi tentar realizar um sonho de domar um leão. Mas ele já tinha sido engolido pelo leão homem, que não cumpre seu papel há muito tempo.
Obrigada, Taverona. Tá certo, eu que agradeço. E eu espero que a morte de Gerson tenha servido para que a população cumpra o seu papel de exigir do poder público mais atenção com a política pública. Tá certo. Olha, João, contar esse drama do Gerson é muito difícil, porque uma criança que desde os 9 anos tenta sobreviver da maneira que pode, na rua, cometendo pequenos delitos. Para você ter uma ideia, quando criança e adolescente, ele foi atendido 10 vezes no CEA. Então, depois, quando adulto, mais 6 entradas na justiça por questões de crimes patrimoniais. Hoje o corpo está lá no Instituto de Medicina Legal, sem ninguém para reclamar esse corpo. Porque a mãe esquizofrênica, a avó esquizofrênica, os avós, o pai ninguém sabe quem é, o avô também, nada. Os irmãos, eram 4, foram adotados e ele ficou por causa do problema que ele tinha. Então a gente não sabe quem é que vai buscar o corpo do Gerson, quem é que vai até lá fazer um velório. Então é uma pessoa que foi abandonada desde o início e que está sendo abandonada agora também, infelizmente. Eu volto com você. É isso, Glaucia. Se ele foi abandonado em vida, imagina morto. Obrigado, Glaucinha. Eu resumo essa fala toda da conselheira tutelar em apenas uma palavra: omissão. Uma palavra apenas: omissão. Uma justiça cega, uma justiça que finge não vê que a população está doente. Muitos outros vaqueirinhos, ele não gostava desse apelido, muitos outros Gersons vivem a mesma situação desse menino. Abandono, abandonado pela família, procurando atenção, procurando um pouco de carinho. O lugar dele não era no Roger, sempre foi num hospital, mas para lá não foi levado. Era mais fácil levar para o Roger, tentar secar gelo, resolver um problema que não era aquele problema. E tratar alguém de forma humana, gente, não significa deixar de aplicar regras, limites ou responsabilidade. Ele quebrou regras, ele não teve limite. Ele praticou muitos atos irresponsáveis. Sim, mas por ser uma pessoa doente, por ter 19 anos, só ali no registro, mas na cabeça dele, menino de 5 anos, 6 anos, com problema. E esse caso aconteceu com ele para jogar luz, para chamar a atenção, principalmente das autoridades, que a gente tem que mudar alguma coisa. Um menino que tinha um sonho de conhecer a África, que tinha um sonho de domar leões, ele entrou ali, gente, não foi para se matar, não. Ele entrou ali com o objetivo de ter o contato com o bichinho, de achar que ia brincar como se fosse um gatinho. Tanto é que ele se espanta na hora que a leoa vai para cima dele. Quantos outros a gente vai ver nessa situação para tomar uma atitude, para mudar o que a gente tem aqui no Brasil, as leis principalmente. É uma lei fraca, falha e lenta pra caramba. Triste ver essa cena, né?